Queridos amigos que acompanham o canal, pessoal, desculpem a voz do Morfeuzinho sempre que a frente fria chega em São Paulo. A bronquite do Morfeuzinho não aguenta, não é mesmo? É assim desde que eu era uma tenra e jovem criança. Mas vamos lá, né, pessoal? As novidades aí do mercado não me permite ficar quieto neste domingo. E o que podemos salientar de tudo que está ocorrendo, né, gente? Sem dúvida alguma, o Brasil passou na frente de tantas notícias absurdas que ocorrem dia após dia. Então será, pessoal, que além de tudo que a gente já está passando, podemos sofrer sanções por toda a bagunça que está ocorrendo na nossa nação? É isso que a gente vai entender. Mas antes, né, gente, é óbvio que temos que falar aí dos Estados Unidos, tá certo? Pessoal, eu nunca imaginei, desde que eu abri o canal, que chegaríamos a esse ponto, né? O mercado financeiro, gente, simplesmente não importa mais nada, não importa mais dados macroeconômicos, dados de empresas, né, pessoal? Não importa, gente, não importa mais nada. A única coisa que importa é o que o Trump vai falar. Ponto final, né? É como essa tarifa aí com China principalmente, mas o mundo inteiro vai se desdobrar naquela semana, tá certo? Então, é a única coisa, gente, que temos realmente que se preocupar, porque todo o resto eles manipulam, como a gente já tá cansado de saber, mas eu acredito que nesses últimos, né, horas aí, até de domingo, as informações mais importantes que saíram que a gente tem que ficar de olho é que, de novo, o Trump anunciou então um aumento de 25% para 50% em tarifas de importação de aço nos Estados Unidos, né? E vamos lá, né, gente? No momento minimamente normal da economia mundial, só uma notícia como essa, né, já seria motivo para um crash. Tá certo, gente? Pessoal, qual a medida, gente, dos mercados, né? Das linhas de produção, das linhas de abastecimento, gente? Qual o tamanho do impacto de uma coisa dessa, pessoal? É titânico, gente. É bilhões e bilhões e bilhões. Tudo bem, é só mais um dia. E ao mesmo tempo, né, depois de ter voltado atrás aí um monte de coisa, gente, olha, eu tenho dó de verdade, pessoal, de quem trabalha, né, com esse tipo de coisa, importação e exportação. Imagine a confusão que é, né, gente, a confusão. Depois aí então, né, de o tribunal ter derrubado um monte de tarifas que o Trump foi lá e implementou. O Trump ainda foi lá de novo e falou: China violou totalmente o acordo com os Estados Unidos sobre tarifas. Né? Então, se tinha aumentado lá para 120 não sei quanto, e aí baixou para 30, né? Agora que ele falou isso aí, ele vai aumentar para quanto então, né, gente? E outra, né? Ele pode aumentar, o tribunal aí vai deixar ele, né? Que é a última matéria. Tarifa de Trump, Tribunal de Apelação derruba veto, libera taxas recíprocas temporariamente. Então, é assim, né, gente? Liberou, soltou, liberou. A quanto tá essa desgraça? Gente, é inacreditável, né, pessoal? E eu afirmo novamente, né? O mundo já estava completamente bolhado, os ativos financeiros, né? As relações aí entre países, entre empresas. Esse tipo de coisa, gente, não tem espaço para ocorrer e manter a economia do mundo minimamente, pessoal, minimamente saudável. Então é impressionante, né? Já estamos aí em junho de 2025. Todo mês que passa é um absurdo maior que o outro, né? Com certeza, não se esqueçam disso, eles já fizeram isso para testar diversas chamadas de margens aí de bancos que já devem ter, né, se comprometido absurdamente. Então eles com certeza estão fazendo um trabalho aí por trás para ver quem são os caras que já foram mais prejudicados, né? Mas é incrível, pessoal, eu nunca sonhei mesmo, né, que eu veria coisas como essas aí nesses anos todos de canal, tá bom? E tá aí, né? O nosso querido Moscão saindo fora do Doge, né? Então, bom, uma coisa boa que ele fez, né, gente, foi o lance do S-Aid, inclusive vários artistas brasileiros, né, influencers, que davam muita opinião, né, de cocô e pararam de dar opinião, ficaram com medo, meus amigos. Então, algumas coisinhas ali o Moscão fez, né, mas perto de toda a revolução que ele tinha vendido, né, coisas aí que sempre foram secretas dos Estados Unidos, foi muito, muito, muito aquém do que ele tinha prometido. E para fechar com chave de ouro a semana, né, o Trump ainda vai lá e me joga essa. Considera perdoar Didi. Eu observava o que estava acontecendo, ele realmente gostava muito de mim, gente, olha que loucura, né? E sim, os democratas são
os grandes degenerados da nação. E aí o Trump vai lá e entrega de mão beijada, né, uma declaração dessa. Gente, é de verdade. A gente vive, né, pessoal, na era do surreal, né? Do inacreditável, assim. Como pode, né? Uma coisa que tocou tantas pessoas, né? Todo mundo sabe o que esse Didi fez aí. E ele vai lá e faz uma declaração como essa, como se nada fosse. Então, gente, isso daí é muito importante para mostrar como realmente. Eu falo muito uma coisa no Telegram, né, pessoal? De novo, gente, não deixem de nos seguir lá no Telegram, nosso canal mais importante ainda, tá? Então é lá que a gente pode falar muita coisa que não pode falar aqui. Então não deixem de entrar lá, gente, por favor. E é o que eu falo lá, né? Parece que nada mais importa, né, pessoal? Nada mais importa. Uma das coisas que o Musk trouxe nesse período, né? Foi o lance lá dos arquivos do JFK. Gente, isso é coisa muito pesada lá, né? Muito pesada e não fez nada, cara. Nada. Estardalhaço nenhum, assim. Não, tudo bem. As grandes instituições, né, que estavam envolvidas ali no JFK, sim. Isso eles entregaram mesmo, né? E ninguém tá nem aí, ninguém foi atrás, cara, tá? Mas esse nome aí que falaram, que obviamente eu nem posso falar aqui, né? Essa grande empresa de inteligência, né? Começa com M, grande instituto de inteligência lá do Oriente, né? Começa com M, tava envolvido e ninguém falou mais nada, cara, impressionante, assim, eu nunca imaginei que eu veria a humanidade tão apática, gente. Uau. Mas enfim, né, meus amigos, então não percam aí a nossa nova área de carteiras, né, gente? Carteirinhas aí começaram o ano apanhando muitas arrojadas, né? Aí a carteira anticrise explodiu, até que as arrojadas recuperaram, tá certo? Tivemos, né, gente, boas semanas aí no meio de toda essa bagunça absurda. Tivemos boas semanas de bolsas, né? Então o que será que vai ocorrer agora? Quero muito fazer um artigo, um post, gente, essa semana, então não percam, só R$100 aí. Quem tiver lá e quiser nossos cursos, tá muito mais barato. Ciclo de mercado para apenas R$100, investir nos Estados Unidos 250. E para quem não quiser, né, entrar aí no nossa área de membros, mas quiser esse curso que é muito bom mesmo, mostra, né, gente, como investir em qualquer tipo de coisa no mercado americano. Então se você quer investir a favor de uma moeda, de um índice, de um grupo de ações, gente, é incrível, contra e a favor, né? Então vale muito a pena, o pessoal gostou bastante. De 450 estamos fazendo por R$300. Gente, eu fiz uma iniciativa nova, estou compartilhando muito lá no Telegram, de trazer um canal, né, gente, com essa IA nova que a Google lançou aí de imagens. E a ideia, né, gente, é só fazer imagens belas, que inspirem o espírito humano, né, compartilhar pelo mundo. E olhem as mensagens, né, que eu recebi, eu achei muito legal trazer isso para vocês também. Toda mensagem, gente, em línguas que eu nem conheço, né? Tem muito árabe, parece, né? Mas olhem que coisas maravilhosas. O Senhor receba energia, sustento e riqueza, né? Eu recebo a riqueza, a energia do dinheiro e bênção de misericórdia. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Então não deixem de entrar lá no Telegram, a gente compartilha bastante. E também tem aqui, né, é um novo canal no YouTube e no TikTok, gente, só com imagens bonitas para inspirar as pessoas. Totalmente de graça, gente, tá? Não é vender nada, não tô vendendo absolutamente nada. É só realmente para criar aí, né, um círculo, né, de bons pensamentos, já que nos empurram para tantos pensamentos ruins, tá certo, pessoal? E o Brasil, né, gente, aí esses arregões aí liberais, né, governo não tem caminho para o país. Carrefour dá adeus à Bolsa Brasileira após 8 anos com valor de mercado 44% menor. Saída discreta da B3, 2017 se encerra. Após IPO bilionário, né, em 2017, encerra a passagem marcada por desafio operacional, ppp, blá. Gente, o que virou o Brasil, gente? Todo dia é isso, gente. Investigação aponta mensalão do INSS com mesadas e de associações pagas para políticos. Envolvidos nessa história são de partidos à direita e à esquerda. Então, parece que vai vir aí essa semana ainda isso, né, gente? É outra coisa que eu acabei de falar do Didi, né? Cara, a Marina Silva foi lá no Senado, né? Teve um quebra-pau lá, nossa. Todos os artistas, né? Ela merece respeito. O que fizeram com Marina Silva, tá, gente? E o fato, né, da Amazônia tá pegando fogo lá, beleza, ninguém fala, né? E o fato de 200 bilhões terem sumido da mão dos miseráveis aposentados brasileiros, pessoal.
Ninguém fala, tá todo mundo nem aí, né? Eu, de novo, gente, nunca sonhei que eu viveria em épocas tão apáticas. E aí vocês imaginem com tudo isso, ainda vai... Nossa, calma que ainda vai vir mais coisa, gente. E não deixem de entrar também na Morgantes Metais, lâminas, barras, moedas, material muito bom. A Real também, que é onde se faz negociação de contratos eletrônicos de prata. Um material muito bom também. Cupomzinho portal 5% em ambos. Muita gente entra, gosta, dá bom feedback. Então não deixem de entrar aí, pessoal. E tá aí, gente, quantas vezes eu não falei aqui pra vocês, né? Pensem na conjuntura atual do Brasil. O que o governo pode fazer pelo Brasil, gente? Só criar mais problema, só criar mais imposto, só aumentar ferramentas de corrupção. E tá aí, ó. O governo Lula subiu ou criou impostos 24 vezes desde 2023. Pessoal, 1 a cada 37 dias. Eles não cortam nada, eles só gastam mais. Eles criam mais ferramentas de gasto e eles tiram cada vez mais dinheiro da pouquíssima população que produz. Gente, olha só. Essa é uma informação que eu compartilho bastante lá também no Telegram. Só 20% do pessoal da nação está no setor privado. Todo o resto, gente, tá ou ganhando alguma bolsa, ou aposentado, ou trabalha para o governo. Como que uma nação, gente, tem 20% de pessoas que produzem para o resto de alguma forma se beneficiar desses 20% de produção? Como que uma coisa dessa pode dar certo, gente? E o que é o título, né, do nosso vídeo, o que mais incomodou ministros do Supremo? Um ponto específico. Esposas de magistrados com escritório de advocacia também podem sofrer sanções, né? E uma outra notícia que saiu, que deixou muitos políticos preocupados, começar, gente, essas sanções a pegar bancos, vocês imaginem, né? Aquelas famílias trilhardárias brasileiras, pessoal, começarem a ser atingidas por essa bagunça. O problema, né, gente, que sabemos bem como funciona a história em briga de elefantes. Quem se dá mal é a grama, né? E a grama somos nós, como diz aquele meme, né? Então, pessoal, é isso. Infelizmente, são notícias muito tristes. Eu acho, né, que tudo é cíclico. Sempre falo isso no canal, não acredito em fim do mundo, não tem como retornar. Sempre acho, né, que dá para reverter as coisas, mas o Brasil tá ficando cada vez mais difícil de reverter. Lembrando essa imagem que eu trouxe o ano passado inteiro, o Trump está fazendo exatamente aquilo que dissemos, né? Ele tem que causar um grande crash financeiro, gente, porque a inflação já é o pior, né, problema aí da história. Olhem como as bolsas estão completamente fora de controle, em um único dia mudar 5 trilhões de dólares, meu Deus. E também como as empresas estão se livrando de ativos americanos, moeda americana. Gente, estamos vivendo um momento muito histórico. Mais uma vez aí, né, quem quiser entender como essas coisas funcionam, temos um curso que explica muito bem o nosso curso de ciclos e a nossa área de opções também, pessoal. Como o Ibovespa ainda no meio disso tudo, gente, conseguiu subir muito, né? Ele cria aí oportunidades diferentes. Então a gente está fazendo um material bem bacana também. Eu pretendo publicar essa semana lá na nossa área de opções. Tem tanto curso explicando o que é opções como a nossa área também. Então, se você ainda não faz parte, considere entrar lá, porque é um momento aí muito bacana, né, da história financeira para ter esse tipo de conhecimento. Pessoal, que todos tenham uma excelente semana. Desculpem mais uma vez pela voz, hoje foi difícil de fazer o vídeo, só fiz aí para não deixar, né, os meus queridos seguidores sem informação. Tenham todos uma ótima semana. Lembrem-se sempre de amar aqueles que estão conosco, de aumentar a conexão com o Criador. Um grande abraço!